Antes de mais, bom dia. Eu gostava de, primeiramente, agradecer à plataforma florestas.pt o convite para vir falar sobre plantações florestais e biodiversidade e falar um bocadinho sobre alguma investigação que nós temos desenvolvido nesta área. Portanto, esta apresentação vai estar dividida em 4 áreas ou 4 pontos principais. Primeiro, dar um contexto geral sobre a biodiversidade em termos globais e também o que é que se passa nas florestas de produção, ou nas plantações florestais a nível mundial, mas também depois um bocadinho em Portugal. Depois perceber até que ponto é que algumas espécies podem ou não ser encontradas dentro destes ambientes, mas também que adaptações essas espécies podem ter. E depois, finalmente, tentar dar-vos algumas ideias e algumas sugestões de trabalhos que têm sido feitos que permitem ou que têm apontado que é possível, pelo menos, ter alguma coexistência, uma conciliação entre a produção e também alguns valores de conservação que podem existir nestes ambientes. Portanto, a verdade é que nós vivemos hoje em dia uma época em que é globalmente aceite que o património natural tem vindo a sofrer alguma perda de biodiversidade. E quando nós falamos de perda de biodiversidade, estamos a falar de perda não só do número de espécies, mas também num contexto mais amplo, que inclui também a diversidade intraespecífica, ou seja, a diversidade genética dentro das espécies ou das populações, mas também uma diversidade funcional, ou seja, a diversidade de funções dentro de um ecossistema, ou seja, se poderemos perder ou não espécies que estão associadas à predação ou ao consumo primário, ou então mesmo à decomposição ou à produção. E, portanto, falamos num sentido mais global. E, portanto, quando olhamos focando apenas, por exemplo, na diversidade específica, nós verificamos que, ao longo do tempo, especialmente no último século, nós temos vindo a registrar um aumento bastante grande do número de extinções de espécies. Vocês podem ver aqui num destes diagramas do lado esquerdo, em que apenas estão representados os vertebrados, mas a verdade é que desde 1900 nós temos vindo, a percentagem de espécies que têm vindo a extinguir-se tem sido relativamente elevada. O problema é que não só nós temos o problema das extinções, mas também muitas espécies, apesar de não se terem extinguido ainda, a verdade é que as suas populações estão de tal forma depauperadas que é provável que elas se possam extinguir num futuro mais próximo. E, portanto, a taxa ou o índice de sobrevivência das espécies, que é uma métrica que é usada e que é produzida pela IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, mostra-nos que muitos dos taxos presentes nos ambientes naturais têm sofrido um decréscimo e as suas populações estão, cada vez mais ameaçadas. E isso é comum a diversos tipos de taxa, como vocês podem ver no diagrama do lado direito, desde vertebrados até aos corais, que são as espécies que efetivamente têm sofrido um maior declínio. E este índice de sobrevivência está muito associado a uma categorização que a IUCN tem determinados critérios que nos permitem classificar as espécies, que é um estatuto que se denomina Estatuto de Ameaça, em que nos permite ter uma ideia de quão provável é que uma espécie se pode extinguir num futuro relativamente próximo. Portanto, há 3 categorias que são bastante importantes, porque nos indicam que as espécies podem estar numa rota de extinção que é necessário reverter, que são estas que estão aqui assinaladas neste diagrama, a cores mais laranja ou vermelho, que são as espécies que são vulneráveis, ameaçadas ou criticamente em perigo. E vocês podem ver neste diagrama também que muitos dos grupos já têm cerca de 20% a 30% das suas espécies nestas categorias, ou seja, são espécies que provavelmente, se nenhuma medida de conservação for implementada, são espécies que num futuro muito próximo poderão cair na categoria das espécies que se extinguiram do nosso planeta. Por outro lado, para além deste conjunto de espécies que estão assinaladas a estas cores, existe aqui uma outra cor, que é o que está a cinzento, a barra cinzento, que denomina ou identifica as espécies que nós não temos informação para as classificar e, portanto, é provável que elas estejam também nesta categoria de ameaça. Por exemplo, vocês podem ter até espécies de vertebrados, até vertebrados que são fáceis ou mais ou menos fáceis de detectar, como por exemplo os mamíferos, mas que nós temos cerca de, estima-se, à volta de 30% das espécies de mamíferos podem estar nestas categorias de ameaça, ou seja, são espécies que nós nos arriscamos, se nada for feito, a perdê-las para sempre. Okay? E então, tendo em conta este panorama geral, uma das primeiras ferramentas, ou uma das ferramentas mais usadas,
para tentar reverter ou diminuir, mitigar ou mesmo reverter esta degradação da biodiversidade é a implementação de áreas protegidas. No entanto, a nível global, e vocês podem ver aqui a evolução da área de áreas protegidas, que engloba ambientes terrestres e marinhos, que têm sido implementadas a nível mundial, mesmo assim, apesar de haver um esforço muito grande, hoje em dia cerca de 15% a 17% dos ambientes terrestres estão incluídos nas áreas protegidas. E, portanto, nós temos, na verdade, uma grande maioria de ambientes que não estão dentro das áreas protegidas e que, na realidade, formam quase a matriz dos ecossistemas terrestres. Ou seja, a maior parte dos ambientes que nós temos a nível terrestre, vamos focar na parte terrestre, efetivamente não estão dentro das áreas protegidas. E, portanto, é muito difícil conseguirmos manter os níveis de biodiversidade e dos serviços de ecossistema que esta biodiversidade consegue proporcionar, se apenas nos focarmos nas áreas protegidas. Portanto, tudo o que sejam áreas não protegidas, e podemos até excluir as áreas urbanas, mas tudo o que sejam áreas agrícolas, silvícolas, etc., poderão ou terão efetivamente que ser também consideradas nesta estratégia mais ampla de tentar mitigar ou mesmo reverter esta perda de biodiversidade. E dentro destas áreas de cultivo ou áreas agrícolas e silvícolas, nós temos um conjunto grande, que são as florestas de proteção, que podem ter uma expressão particularmente grande dependendo das regiões do mundo onde nós estamos a falar. Portanto, as florestas, quando nós falamos de florestas de produção, estamos a falar de florestas que são plantadas, que normalmente geridas de uma forma intensiva, que têm usualmente apenas uma espécie, com as árvores plantadas com um espaçamento mais ou menos regular, mais ou menos com a mesma classe etária e também com um objetivo muito bem definido, que é um objetivo comercial de produção. Portanto, este é efetivamente aquilo para as quais estas florestas são implementadas. Estas florestas tradicionalmente tiveram um crescimento bastante grande em muitas regiões do mundo, inicialmente nas zonas temperadas, mas atualmente existe uma expansão muito grande para os ambientes tropicais. E um dos exemplos aos quais eu me vou focar agora mais são as plantações de eucalipto. Eu aqui denomino plantações exóticas de eucalipto para indicar as plantações de eucalipto que são fora da área de distribuição da espécie. Okay? Portanto, se vocês olharem para este mapa, que apesar de tudo já está um pouco desatualizado, vocês podem ver que existem 3 grandes países que são produtores de madeira de eucalipto. 2 deles estão localizados nas áreas com maior biodiversidade do mundo, nas zonas tropicais, nomeadamente a Índia e o Brasil, que hoje, atualmente, o que está estimado é que no Brasil existam mais ou menos 7 milhões de hectares de eucaliptal em vários ambientes, desde zonas implantadas em zonas de mata atlântica, zonas de cerrado, etc. Okay? Portanto, hoje em dia, globalmente, as plantações exóticas do eucalipto podem cobrir provavelmente bastante mais de 20 milhões de hectares. Portanto, em termos de extensão, são bastante importantes e, portanto, não podem ser descuradas em qualquer que seja os planos de conservação ou, pelo menos, de mitigação destas perdas de biodiversidade. No entanto, estas áreas são usualmente, ou pelo menos foram até há algum tempo, caracterizadas ou denominadas como desertos verdes. Mas será que realmente isto é verdade ou não? A verdade é que muitas vezes este tipo de denominação era atribuída, embora a investigação, ou melhor, os dados científicos robustos que nos permitiam efetivamente aferir se efetivamente estas áreas não tinham capacidade nenhuma de albergar espécies silvestres, se esses dados existiam ou não. Muitas vezes existiam, ou quando existiam, tinham bastantes lacunas e, portanto, era difícil fazer uma extrapolação a nível global. A verdade é que quando nós falamos de plantações de eucalipto ou eucaliptais, nós estamos a falar, ou estamos a utilizar uma denominação que inclui paisagens muito distintas e com estruturas muito distintas. Ou seja, se nós estivermos a falar, por exemplo, em Portugal, a plantação de eucalipto realmente tem uma expansão ou uma extensão apreciável. Portanto, Portugal, a nível da Europa, é o país que proporcionalmente tem maior área plantada. Temos quase 900 mil hectares de eucaliptal. Mas se nós movermos, por exemplo, para uma das áreas com maior expansão de eucalipto, por exemplo, o Brasil, nós temos, como eu vos disse, à volta de 7 milhões de hectares de eucalipto
globalmente plantados, com alguns estados como o Mato Grosso ou então São Paulo, são áreas em que vocês podem ter até 1,5 milhões de hectares plantados e com, digamos, fazendas de produção de eucalipto, de eucaliptal, que podem chegar até aos 10 mil hectares. Portanto, em termos de escala, em Portugal, por exemplo, as áreas são normalmente, apesar de termos, como eu vos disse, quase 900 mil hectares, as áreas são muito mais heterogéneas, portanto temos propriedades bastante mais pequenas, que estão interspaçadas por outro tipo de culturas ou outros ambientes naturais. No Brasil, por exemplo, vocês podem ter, como eu vos disse, este exemplo, que é uma das maiores, são 10 mil hectares de eucalipto, portanto é bastante. E por outro lado, quando nós olhamos também para o eucaliptal, nós temos que perceber que é uma paisagem que é temporalmente heterogénea, ou seja, ao longo do ciclo de produção, nós podemos ter áreas completamente nuas ou com vegetação que quase faz lembrar uma zona arbustiva esparsa, como esta que vocês podem ver aqui na fotografia do lado direito, até numa fase quase de pré-corte, em que vocês já têm uma floresta mais madura. E, portanto, este tipo de evolução e este tipo de alterações, obviamente, vai ter impactos diferentes na fauna, neste caso, e também dentro das espécies que podem, de alguma forma, utilizar ou não estes ambientes. E ainda por cima, isto também vai variando muito, porque, por exemplo, no Brasil o ciclo produtivo pode ir de 6 a 7 anos, em Portugal são 9 a 10 anos. Portanto, esta variação, obviamente, também vai ter implicações, e, portanto, não podemos falar dos impactos gerais do eucalipto, mas, se calhar, temos que ir um bocadinho mais fundo e perceber que existem alturas em que o impacto é maior e alturas que ele é menor. E é preciso, quando estamos a gerir, é preciso ter atenção a este tipo de diferenças, propriamente ditas. Por outro lado, obviamente, que sendo uma paisagem cujo intuito principal é a produção, ela é estruturalmente diferente, obviamente, de uma paisagem nativa. Ou seja, enquanto numa paisagem nativa, vocês têm aqui um exemplo na parte de baixo do diagrama, vocês têm uma constituição com várias espécies, com vários estratos, com diferentes densidades, etc., e por isso mesmo proporcionam recursos muito distintos que as espécies podem usar. Numa plantação de eucalipto, que vocês têm é uma maior uniformidade, em termos de tamanho, em termos de idades, em termos de estrutura propriamente dita, e muitas vezes muitos dos estratos que encontramos nas florestas nativas estão ausentes numa floresta de produção de eucalipto, e é normal que isso aconteça, porque, na verdade, o objetivo principal é produzir a madeira. Existem alguns trabalhos que mostram, efetivamente, que os eucaliptos têm impacto ao nível, por exemplo, da quantidade de nutrientes que estão disponíveis. Este exemplo que eu trago aqui é um trabalho feito, é recente, ele é de 2019, feito em áreas de produção de eucalipto na China, por exemplo, em que eles mostram que quando o eucaliptal, por exemplo, tem alguma vegetação, a verdade é que há uma diminuição da quantidade de água que se perde, por escorrência, há uma diminuição da quantidade de nutrientes e de sedimentos que se vão perdendo, etc. E, portanto, a verdade é que, dependendo também da gestão que é feita, vocês podem ter impactos maiores ou menores, que por sua vez têm repercussão sobre toda a fauna, que por sua vez vai poder ou não usar estes ambientes. E, portanto, há trabalhos que já se têm dedicado a perceber se realmente estes ambientes são efetivamente certos verdes ou não. Por exemplo, o trabalho que vos trago aqui do norte de Espanha, da Galiza, em que eles tentaram avaliar a riqueza específica, ou seja, o número de espécies de herbáceas, aqui do diagrama do lado direito, e de aves, ao contrário, desculpem, de herbáceas do lado esquerdo e de aves do lado direito, e obviamente nós podemos ver claramente que as zonas nativas têm uma maior diversidade de espécies. Mas também um dado que é particularmente interessante é que, apesar de terem um maior número de espécies, a verdade é que os eucaliptais ainda suportam algumas espécies, ou seja, a denominação de desertos verdes não é de todo uma denominação correta. Ok? Pronto, isso é importante. Mas este podia ser apenas, portanto, estes resultados podiam estar muito determinados por um contexto paisagístico e específico desta região, e, portanto, mas existem outros trabalhos que apontam exatamente no mesmo sentido. Por exemplo, este foi um trabalho feito numa zona de Mata Atlântica no Brasil, que vocês podem ver aqui do lado direito, assinalada amarela, a área de Mata Atlântica, portanto, isto áreas que já não são Mata Atlântica, mas são áreas de eucaliptal, e eles trabalharam com um outro taco, neste caso com formigas, e olharam para a riqueza específica, mas também para a riqueza funcional, ou seja, as espécies, ou melhor, espécies que proporcionam serviços de ecossistema diferentes, ou seja, de compositores, produtores, etc., predadores. O que é que eles verificaram? Eles tentaram comparar o que acontecia em floresta nativa, o que é que acontecia em eucaliptais não geridos, em eucaliptais que eram geridos há 7 anos e há 28 anos. E se vocês olharem para este padrão, vê-se perfeitamente, por exemplo, em termos de riqueza funcional, que as florestas são mais
ricas funcionalmente. Em termos de riqueza de espécies, não há uma diferença em relação ao eucaliptal não gerido e à floresta, e efetivamente em relação aos outros existe. No entanto, volto a salientar, apesar de existir uma muito menor de espécies, ainda existem algumas espécies que conseguem, pelo menos, existir nestes ambientes alterados. Mas também temos alguns trabalhos que já começam a surgir em Portugal. Tenho aqui 2 exemplos de trabalhos feitos cá. O exemplo do lado esquerdo é um trabalho feito ali na zona de Castelo Branco, em que os colegas foram tentar perceber qual é que era o efeito de eucaliptais de zonas de montado e de zonas de montado mais esparso na ocorrência de espécies de carnívoros. Neste caso, usaram como modelo 3 espécies de carnívoros: a raposa, o texugo e a fuinha. E o que eles verificaram foi que, efetivamente, a raposa, a fuinha e o texugo eram afetados negativamente pela presença do eucaliptal, ou seja, a proporção de ocupação, ou seja, a probabilidade da espécie ocorrer neste ambiente era muito menor comparada com o resto, que é um padrão que é comum, como eu tenho estado a mostrar, a outras zonas do mundo. Nós fizemos, eu estive ouvindo num outro trabalho que foi feito aqui na Companhia das Lesírias, em que há um eucaliptal relativamente pequeno, em que nós comparamos a abundância de pequenos mamíferos, portanto de roedores, que vocês podem ver aqui uma fotografia em baixo de uma das espécies, entre eucaliptais e entre zonas de montado. E para nossa surpresa, se vocês olharem para as primeiras 3 colunas do lado esquerdo deste gráfico, podem ver que a coluna correspondente à abundância de roedores no eucaliptal é relativamente maior. Ou seja, o que é que isto nos indica? É que o eucaliptal parece suportar mais, digamos, ruidores do que, por exemplo, a zona de montado. E para nós, logo à partida, foi assim uma surpresa. Mas a verdade é que nós temos que olhar para isto de uma forma, temos que contextualizar estes resultados com a constituição da paisagem. E a verdade é que nós estávamos a comparar zonas de montado com algum subcoberto e, portanto, com alguns recursos, com uma zona de montado, que era uma zona de montado que era usada para a produção de gado bovino e, portanto, tínhamos árvores praticamente sem vegetação nenhuma. Portanto, aqui deu-nos logo uma ideia que provavelmente o que estaria aqui a afetar não era o facto de ser um eucaliptal ou ser um montado, mas tinha mais a ver com a estrutura do próprio ambiente do que efetivamente a árvore. Apesar do montado, portanto, o sobreiro conseguir proporcionar algum alimento, mas não havendo mais nada em termos de vegetação, as espécies estão, e no por cima estas espécies são espécies de presas, estão muito, digamos, expostas à predação e, portanto, se calhar as suas densidades podem ser menores. Mas, independentemente disso, na verdade, o que acontecia é que nós detectámos várias espécies nestes eucaliptais. Portanto, indica também que aqui em Portugal estes sítios não são, efetivamente, digamos, desertos verdes. Ou seja, se nós detectarmos algumas espécies, em termos de gestão é fundamental, então nós percebemos, ok, se existem espécies que usam, que características, que adaptações essas espécies têm para poder, que lhes permitem viver nestes ambientes. Porque isso é importante quando nós depois podemos, ou tentamos, de alguma forma, avançar com algumas medidas que possam ser incorporadas na gestão e que permita que estes ambientes tenham um impacto menor. E, portanto, houve alguns investigadores que tentaram avaliar, então, a nível mundial, que espécies é que ocorrem, que características têm as espécies que ocorrem nestes ambientes. Este trabalho foi feito com uma revisão de cerca de 130 artigos científicos que olhavam para a presença de espécies em vários ambientes, seja eucaliptais, seja ambientes agroflorestais ou mesmo ambientes de produção com culturas anuais ou culturas perenes, por exemplo. E o que eles tentaram perceber, e aqui focaram-se nos eucaliptais e, nos carnívoros, mamíferos carnívoros, porque muitas das espécies mais generalistas, como este exemplo que vocês têm aqui, que é uma capivara, no Brasil, elas são muito comuns a serem encontradas dentro dos eucaliptais, a cruzarem. Pronto, então eles quiseram tentar perceber então, que tipo de características têm estas espécies para poderem ser capazes de usar estes ambientes tão alterados. Pronto, e o que é que eles perceberam? Eles perceberam que a maior parte das espécies que usavam estes ambientes, e eu destaquei aqui com estas barrinhas vermelhas, os dados relativos às plantações florestais, isto não são só de eucaliptos, são plantações florestais no geral, o que é que eles perceberam? Que as espécies que usavam, de carnívoros, que usavam estas áreas, eram tipicamente espécies que não eram ameaçadas, ou seja, normalmente essas espécies que não são ameaçadas, ou seja, que tinham este estatuto pouco preocupante, são espécies que são resilientes. Okay? E normalmente são espécies que são generalistas. E a verdade é que quando eles analisaram o tipo de alimentação que estas espécies que usavam estes ambientes tinham, efetivamente detectaram que eram espécies que comiam um pouco de tudo.
as mais carnívoras estavam mais ausentes, porque também as mais carnívoras muitas vezes são também mais, digamos, menos resilientes à perturbação, e, portanto, espécies como, por exemplo, no Brasil, os jaguares, não encontramos, mas encontramos muitas vezes espécies como raposas, que são muito generalistas e comem tudo, insetos, um bocadinho de roedores, algumas vagas, etc., portanto, estavam presentes. Depois, outra coisa interessante é que, e é mais ou menos lógico que seja, as espécies que eles detectaram eram efetivamente espécies terrestres, ou seja, espécies que usavam os ambientes arbóreos, ou seja, a copa das árvores não estava presente. Isso tem a ver um bocadinho com a estrutura da própria plantação, que muitas vezes os ramos são demasiado finos para suportar algumas espécies, e, portanto, normalmente as espécies de carnívoros podem ser arborícolas, estavam ausentes destes ambientes. E depois, normalmente, também eram espécies de pequeno tamanho. Porquê? Porque também são espécies que necessitam de menos alimento e, portanto, conseguem sobreviver em ambientes um bocadinho mais pobres. E, portanto, o panorama geral era que, na realidade, as espécies de carnívoros que usam os eucaliptais ou as florestas de produção são espécies generalistas e são espécies, normalmente, resilientes à perturbação, por exemplo. E foi um dos resultados do trabalho. Por outro lado, outros trabalhos mostram que estas espécies, que por serem generalistas, com poucos recursos, elas conseguem tirar partido desses poucos recursos e sobreviver e até reproduzir-se dentro destes ambientes. Estes dados são, por exemplo, de um trabalho que nós fizemos naquele eucaliptal da Companhia das Lesírias. O que é que nós percebemos? Que basta o eucaliptal ter alguma vegetação, mesmo que seja herbácea, para que a abundância de pequenos mamíferos, por exemplo, vá aumentando. Ou seja, à medida que nós aumentamos a percentagem de algum mato, pouco, ou herbáceas, os micromamíferos respondem de uma forma relativamente rápida. E, por outro lado, nós sabendo que estes animais estão na base da cadeia alimentar e sendo presas de muitas outras espécies, como algumas serpentes, alguns carnívoros, algumas rapinas noturnas, por exemplo, obviamente se vocês aumentam, ou se nós conseguimos aumentar um pouco a abundância destes animais nestas áreas, faz com que estas áreas também tenham mais apetência para ser usadas por outras espécies de níveis tróficos mais elevados. Por outro lado, também os dados apontam para que as espécies que usam estes ambientes são normalmente espécies que conseguem adaptar-se à perturbação, ou seja, espécies que não são muito sensíveis. Mas também é preciso ter atenção que, como eu falei ao início, os eucaliptais não são, digamos, uma estrutura homogénea. Nós temos alterações na estrutura à medida que vamos avançando no ciclo de produção. E, portanto, este trabalho feito também, isto foi feito no Brasil, eles verificaram também com carnívoros que o número de espécies e a abundância das espécies era mais ou menos constante ao longo do ciclo de produção, mas decaía grandemente na última fase. E porquê? Porque é a fase em que há trabalhos florestais para a preparação do corte da madeira, em que se dá a abertura e a recuperação de muitos dos aceiros, e, portanto, existe maquinaria dentro do eucaliptal, e este tipo de perturbação afeta as espécies menos resilientes, as espécies mais sensíveis. Por exemplo, dou-vos exemplos de alguma, do jaguar, nesta zona específica, o lobo-guará, que é um canídeo de maior porte, que existe nestas áreas, e o que é que nós encontramos especificamente? Espécies menos suscetíveis, como, por exemplo, as raposas. Neste caso é uma espécie que no Brasil se denomina cachorro do mato e que é comum nestas zonas. E, portanto, espécies que se conseguem adaptar à perturbação conseguem usar efetivamente estes ambientes. Então, aqui a questão a seguir que se põe é a seguinte, ou seja, se nós sabemos que existe uma perda de biodiversidade, é inegável, mas que algumas espécies conseguem ainda assim usar estes ambientes, de que forma é que nós podemos, digamos, conciliar as duas coisas? A primeira coisa é tentar perceber, digamos, que tipo de papel estes ambientes poderão ter, e sempre de uma perspectiva complementar, às áreas naturais. Ou seja, será que eles podem ter esse papel? Pronto. Isso é importante perceber. A verdade é que, para muitas espécies, algum tipo de eucaliptal, depende sempre da gestão, poderá efetivamente ter algum papel complementar. Por exemplo, trabalhos feitos também, aqui eu vou outra vez referir ao Brasil, onde há muita informação já disponível sobre o uso de eucaliptais por fauna, em que, neste trabalho específico, o que eles fizeram acompanharam a comunidade de pequenos mamíferos, porque está na base da cadeia alimentar de todos os outros, ao longo do ciclo de produção. Portanto, cada barra que vocês veem aqui no diagrama do lado direito corresponde a um período diferente do ciclo de produção, em que o plantio está localizado à esquerda e a fase de pré-corte
à direita. E que vocês podem ver que os acrónimos que estão também do lado direito são espécies diferentes. Não interessa agora o que tipo de espécies são, mas são espécies diferentes. E vocês podem ver que existem espécies que são pioneiras e que usam o eucaliptal ao início, há espécies que conseguem usar o eucaliptal sempre, e há outras que estão mais, digamos, presentes ou apenas presentes numa fase mais final. E isto tem a ver com as características do próprio eucaliptal, ou seja, por exemplo, as espécies que usam ao início são espécies, por exemplo, que têm a capacidade de explorar ambientes novos e que não têm competidores, e, portanto, conseguem, de alguma forma, fugir, ou pelo menos colonizar estas áreas e ter alguma vantagem competitiva em relação àquelas populações que ficam dentro das áreas nativas e, portanto, têm que ter maior área de maior risco de predação, maior competição com outros animais que usam o mesmo tipo de recursos, por exemplo. E depois temos outras espécies que usam estes ambientes numa fase mais final essa, como eu mostrei ainda há bocadinho, que, por exemplo, podem ser evitadas, essas fases são evitadas por carnívoros que são mais sensíveis, e, portanto, estas espécies, como este marsupial que vocês veem aqui no meio, esta fotografia no meio, que é uma espécie arborícola, ou seja, ela é relativamente pequena, portanto, consegue andar na copa dos eucaliptos, mas também consegue evitar, desta forma, alguns carnívoros que evitam os eucaliptais nesta fase final, ou seja, para algumas espécies, o eucaliptal parece proporcionar, pelo menos, ter um papel complementar no seu ciclo de vida. Por outro lado, para além disso, para algumas outras espécies, como por exemplo aqui para a raposa, que é um exemplo de um trabalho feito aqui em Portugal, nós percebemos que, efetivamente, a raposa tem uma maior probabilidade de ocupação nas zonas nativas, ou seja, ela está mais presente nas zonas nativas, mas quando está presente no eucaliptal, ela está presente nas fases mais finais do eucaliptal. Isto provavelmente estará associado com um contexto de exploração que é diferente, por exemplo, daqueles dados que eu mostrei do Brasil, em que os bichos parecem evitar as zonas finais de exploração, as fases finais. Aqui, aparentemente, estas fases mais avançadas de produção parecem ter um efeito mais positivo na raposa, e nós pensamos que provavelmente está associado ao facto de, nestes talhões, a floresta se assemelhar bastante mais a uma floresta nativa, ou seja, com um porte mais arbóreo, se calhar com alguma proteção, e isso facilita a sua utilização pela raposa. E nós entendemos que provavelmente, isto é algo que nós vamos ter que, de alguma forma, ainda investigar, porque não sabemos, literalmente, é tentar perceber porque é que elas usam. Será que elas usam só para cruzar de uma área nativa para outra área nativa? Será que elas conseguem encontrar alguns recursos que lhes permitissem usar aquela área de uma forma regular? Portanto, nós não sabemos. Sabemos que elas passam, porque são detectadas, não sabemos qual é que é a razão ecológica para que isso aconteça. E, portanto, tendo em conta este conjunto de dados, digamos, recolhidos a nível global, hoje em dia já é possível ter avançar com algumas sugestões que, em nosso entender, permitem, de alguma forma, minorar alguns dos efeitos negativos que estes ambientes podem ter. É verdade, e isto é preciso ter sempre em conta, que os eucaliptais, como outras florestas de produção, o objetivo principal é a produção, e, portanto, isso tem que ser, obviamente, considerado, e porque de outra forma não faria sentido. Agora, também é verdade que, provavelmente, se calhar, com pequenas alterações, talvez seja possível minorar os impactos que estas áreas têm nos valores de biodiversidade da região. Das sugestões que é mais comum é, de alguma forma, criar alguma descontinuidade dentro dos eucaliptais, ou seja, manter algumas manchas de vegetação nativa, que podem ser, por exemplo, associadas às florestas galerias, ou então pequenos bosquetes de florestas de conservação no interior, ou algumas charcas que já existam. Isso, aparentemente, os dados mostram que pode fazer toda a diferença. Um trabalho muito interessante feito, por exemplo, no Brasil, em que no estado de São Paulo, em que eles substituíram uma zona de pasto que era de produção de gado por plantações de eucalipto. A empresa que fez a plantação, a pedido do proprietário, deixou dentro do eucaliptal as árvores nativas que já lá existiam. Não eram muitas, eram pequenas árvores, como vocês podem ver aqui na imagem do lado direito. E essas árvores, a permanência dessas árvores dentro do eucaliptal é o suficiente, ou foi o suficiente, para que muitas espécies, por exemplo, de morcegos, consigam utilizar estas árvores como refúgio e consigam utilizar o eucaliptal. Porque muitas destas zonas, quando não há intervenções florestais, são relativamente calmas, porque as espécies conseguem utilizar. Portanto, pequenas ações como esta podem fazer toda a diferença em manter alguns dos valores de conservação, pelo menos para as espécies
como eu vos mostrei, mais generalistas. Mas não são em ambientes florestais. Por exemplo, outros trabalhos mostram que mantendo alguns ambientes nativos no meio das plantações pode realmente fazer a diferença. Isto foi um trabalho também, um exemplo relativamente recente, portanto do ano passado, um trabalho foi aplicado ano passado, em que eles acompanharam a implantação de uma floresta de uma plantação de eucalipto numa zona que era de pastagem natural, em que eles colocaram a plantação e mantiveram de X em X metros há corta-fogos que mantiveram a vegetação original, ou seja, a vegetação de pastagem. E o que é que eles verificaram? Que dentro da floresta propriamente dita, dentro dos talhões, apenas 35% das espécies nativas, ou pelo menos, eu não sei se a palavra certa será apenas, mas 35% das espécies nativas conseguiam ou foram detectadas dentro desses talhões. Mas se nós a estes talhões juntarmos o ambiente, os habitats que foram reconstruídos nas zonas de corta-fogo, em que eles aproveitaram estas zonas para manter ambientes que eram tradicionais daquela área, nós conseguimos, dentro desta paisagem que contém o eucaliptal, 70% das espécies de mamíferos continuavam a existir. Apenas pelo facto, ou seja, nós duplicámos o número de espécies só porque dentro do eucaliptal, nos corta-fogos, mantivemos a vegetação nativa. Okay? Neste caso era uma vegetação de pastagem, portanto os impactos em termos de risco de incêndio não eram assim tão elevados. Mas pronto, estas pequenas ações parecem fazer todo o sentido. Depois outra coisa que também é particularmente, ou seja, que é muito fácil de perceber nos dados, é que desde que haja alguns recursos dentro do eucaliptal, além destes bosquetes, por exemplo, as espécies conseguem usar. Um dos dados que nós temos para Portugal, por exemplo, é que a partir do momento em que nós temos alguma vegetação rasteira, algumas herbáceas, mas também algum subcoberto, alguns matos, nós começamos a ter o eucaliptal a ser usado por espécies silvestres. Claro que nós temos aqui um contínuo entre uma situação que vocês veem aqui do lado direito, isto é no Brasil, em que vocês não têm praticamente nada, tem só as espécies de produção, ou então um eucalipto que, na realidade, é um eucaliptal que praticamente está numa fase quase que não é produtivo, tem muito mato já e com muita mato relativamente elevado. Nós temos aqui um contínuo de nível ou de abundância de subcoberto. Agora, é verdade que este tipo de estratégia também tem que ser considerada tendo em conta o risco de incêndio. Ou seja, é óbvio que é uma floresta de produção, nós podemos deixar ou podemos testar qual é que é o nível, mas obviamente nós temos que saber que a partir de determinada altura o risco de incêndio é demasiado elevado e é contraproducente. E, portanto, saber exatamente quanto é possível e em que situações e em que locais e quão espaçado é que é preciso deixar algumas manchas de subcoberto para que tenham um impacto positivo, efetivamente nós não sabemos e que é algo que é urgente também tentar fazer alguns testes para perceber até que ponto é que isto é viável. Depois uma outra sugestão que tem sido feita tem sido praticada com alguns bons resultados é criar heterogeneidade nas paisagens silvícolas, ou seja, evitar, por exemplo, fazer cortes simultâneos em talhões adjacentes, especialmente se os talhões tiverem dimensões muito, muito, muito grandes. Ou seja, o facto de nós cortarmos áreas muito grandes simultaneamente, nós vamos criar áreas que são inóspitas para muitas das espécies, que muitas vezes vão ter depois muita dificuldade em recuperar, em recolonizar estas áreas, e muitas vezes podemos ter pequenas extinções locais em áreas em que as espécies, os indivíduos ficam completamente isolados e, portanto, se estas áreas que não têm vegetação nenhuma forem implantadas em áreas muito grandes, os indivíduos não conseguem recolonizar as áreas que ficam. Portanto, é importante, sempre que possível, ter esta preocupação. Depois, uma outra sugestão que também tem sido testada em alguns sítios, nas zonas de vegetação nativa dentro dos eucaliptais, quando se faz o corte, uma das sugestões é que não se faça os cortes, por exemplo, imaginem numa galeria ripícola, fazer o corte de um lado e do outro da galeria e ficar terreno, como vocês veem aqui, praticamente sem vegetação nenhuma dos dois lados. Ou seja, quando isso não acontece, quando o corte é feito de um lado, mas do outro lado a plantação tem uma idade diferente e por isso não é cortado, a floresta nativa que está no interior das plantações continua a ser usada sem grande problema neste caso, o modelo usado nas aves, mas pensamos que isso possa ser extensível ao resto dos taxa. Portanto, a ideia também é tentar, de alguma forma, criar a tal heterogeneidade dentro das plantações e isso
é provavelmente suficiente para as espécies mais resilientes conseguirem lidar bem com este tipo de exploração. E depois, finalmente, também bastante importante, como eu vos mostrei logo ao início, há alturas do ciclo de produção em que as espécies são mais sensíveis. E, por outro lado, há alturas do seu ciclo de vida que, efetivamente, elas são muito sensíveis à perturbação, nomeadamente na altura da reprodução. E, portanto, é de todo recomendável que, sempre que possível, evitar intervenções mais de fundo em alturas em que as espécies possam estar em reprodução. Claro que às vezes, nós temos a noção que às vezes é difícil, mas sempre que possível fazer um esforço para, de alguma forma, ou não fazer intervenções a nível da paisagem toda, ou então, sempre que possível, fazer as intervenções que têm mais, digamos, que induzem maior perturbação, com maquinaria mais pesada, etc, etc, na altura em que a maior parte das espécies possa estar em reprodução. Portanto, isso seria algo que talvez conseguíssemos fazer sem grande impacto em termos produtivos e que tem, e faz toda a diferença, para mim, para as espécies que são bastante mais resilientes. Portanto, é muito importante olhar para estes fatores todos. Claro que, como eu vos disse ao início, nós sabemos que as florestas de produção, e neste caso as eucaliptais, têm uma função para produzir madeira. Agora, é verdade que os dados que atualmente já começam a existir permitem-nos ter uma ideia de que, se calhar, com pequenos ajustes na forma como a paisagem é gerida, provavelmente será o suficiente para que, pelo menos, as espécies mais resilientes e mais generalistas consigam utilizar estes ambientes e desta forma eles possam ter, digamos, um papel que será sempre complementar, mas um papel complementar na manutenção e na perpetuação deste património natural que faz parte das áreas onde estas florestas estão, digamos, incluídas. Portanto, o que eu gostava neste momento era também de voltar a agradecer à plataforma florestas.pt a oportunidade de vir falar um bocadinho destas temáticas, que nós estamos constantemente a gerar informação, porque não existe, e, portanto, é uma área de investigação que está, neste momento, a avançar grandemente. E, por outro lado, também agradecer a vossa presença e o facto de terem perdido algum tempo a ouvir falar um bocadinho destas temáticas. Muito obrigado.